Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Até aqui. Oh Deus, oh Senhor, como eu creio nisso, como eu espero isso, Senhor. Meu Deus, meu Deus. Dá que esse povo creia no que o Senhor quer falar com eles. Aleluia. Dá que creiam, para que vivam, para que experimentem, para que desfrutem aquilo que o Senhor tem preparado para eles. A mim dá a intrepidez, coragem que eu preciso, a direção para falar e ser fiel a Ti. E a eles aquela fé que precisam para abraçar o que o Senhor diz, mesmo aquelas coisas que parecem absurdas e grandes demais. Dá a eles que creiam, Senhor, e em crendo eu tenho a plena convicção de que o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Aleluia, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar? O povo de Israel estava na sua peregrinação, saindo do Egito, de uma escravidão, debaixo do poderio de Faraó, de uma escravidão de tanto tempo, para algo que Deus já havia prometido há muito, lá atrás, ao seu patriarca. Mas havia ratificado e reafirmado sua promessa de que o povo habitaria numa terra boa, uma terra que mana leite e mel. Era isso que Deus estava preparando para este povo. Vendo o seu povo debaixo de aflição, Deus falou: não é assim que deve ser. Eu vou tirar esse povo desse lugar e eu vou conduzir este povo até que eles cheguem naquele lugar que é o lugar da minha promessa para eles. Eu mesmo irei conduzi-lo. Então Deus levanta alguém para que seja o seu porta-voz diante do povo. Levanta Moisés. E nós sabemos que Moisés foi um homem usado nas mãos de Deus e fez coisas assombrosas. Não apenas ouviu Deus falar e comunicou qual era a lei e a vontade de Deus, mas pelas mãos e pela vida de Moisés, Deus operou coisas tremendas. Deus fez milagres e prodígios na terra de Israel. E como se não bastasse ter feito o que fez lá na terra de Israel, durante todo o percurso daquele povo pelo deserto, Deus fez grandes coisas pela mão do seu servo Moisés. Ele foi um homem tão grande diante de Deus, que quando ele vai falar a respeito do Messias, ele fala: o Senhor vai levantar um outro. Ele está se referindo a alguém próximo, parecido com ele. Um outro. E aí vocês vão ouvi-lo. Está se referindo a Jesus. Não era do seu sucessor. Ele, aliás, me parece, não estava necessariamente treinando ninguém, porque eu acredito que nem ele entendesse tudo que estava no coração de Deus, qual seria o processo de Deus. Ele sabia que naquele instante Deus o estava usando para um propósito, tirar o povo de um lugar e levar o povo para um lugar melhor. E ele vai sendo conduzido por Deus e vai conduzindo o povo para este lugar. Acontece que Moisés morre. O final do livro de Deuteronômio narra a morte de Moisés. E depois que Moisés morre, como o povo fica? Alguém precisava continuar este caminho, porque o povo não tinha entrado na terra. O povo peregrina por décadas pelo deserto, mas não entra na terra. Peregrina por aquele lugar onde eles veem a mão de Deus, mas não entram. No meio do deserto, Deus peneira o seu povo. Deus faz com que morra no meio do deserto todos os infiéis, os incrédulos. Entram só aqueles que creram, que confiaram. Mas Moisés mesmo ficou do lado de fora, ele não entrou, morreu. A Bíblia diz que o próprio Senhor sepulta Moisés. Eita. Ai, tem coisa que é absurda. Eu fiz vários velórios, enterros. Foi o Senhor quem enterrou Moisés. Tá louco. Mas Deus tinha um propósito para o seu povo e queria levá-lo para lá, para onde Deus tinha para eles.
Então ele levanta Josué. Josué não era como Moisés, em nada. Além de tudo, ele começa temeroso como Moisés começou, mas parece que ele é até mais fraco. Ou pelo menos ele se sentia assim, e Deus precisa chamar Josué e falar: Josué, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, eu sou contigo, Josué, vamos, Josué. Mas Josué continuava ainda temeroso. Não é só pela responsabilidade de carregar milhões de pessoas e conduzir milhões de pessoas na entrada e na conquista de uma terra, nas batalhas que ainda teriam. Ele estava temeroso porque o povo confiava em Moisés. O povo sabia que Moisés era o homem de Deus. Como assim? Eu vou suceder Moisés? É difícil demais, Deus. E Deus, aqui nesse instante, está preparando o povo e o próprio Josué para coisas grandes que haveriam de acontecer lá na frente. Para aquilo que era a realização da promessa de Deus para a vida e para a existência do seu povo. Não mais como agora peregrinos, mas como uma nação que haveria de se firmar naquela terra. Então veja, o Senhor olha para Josué e fala assim: olha, esse povo precisa ter uma postura para aquilo que eu estou fazendo na vida deles. E pela boca de Josué, o Senhor fala ao seu povo: meu povo, vocês precisam se separar, vocês precisam estar prontos, porque amanhã eu vou fazer coisas extraordinárias, coisas que não são comuns, coisas que não são naturais, coisas que não são humanas, coisas que pessoas com tecnologia, inteligência e recursos não podem fazer. Eu vou fazer no meio de vocês, e eu quero que vocês estejam prontos, não apenas para verem, mas para usufruírem e participarem dessas coisas grandes que eu vou fazer no meio de vocês. Aqui Deus está dizendo: eu vou fazer, independente se você está pronto ou não. Eu vou fazer, eu farei maravilhas no meio de vós, mas você precisa estar pronto para poder viver isso. E é interessante que essas grandes maravilhas que o Senhor faz, uma delas é o que acontece logo em seguida. Eles atravessam o rio Jordão a pé seco. Já não bastava o mar ter sido aberto lá atrás, agora um rio inteiro para o seu fluxo, para que um povo atravesse a pé enxuto. Mas a grande coisa não era atravessar o mar, ou o rio agora. A grande coisa era chegar lá na terra, lá na frente. Mas por que então o Senhor estava fazendo aquelas maravilhas? Porque fazer com que o mar se abra é uma maravilha, fazer com que o rio pare o seu curso é uma maravilha. Para que é que Deus estava fazendo aquilo, se aquilo não era finalidade? Porque Deus compreendeu que os seus sinais, essas coisas miraculosas e as maravilhas que Ele estava operando no meio do povo, era uma das maneiras de o povo compreender que Ele, Deus, o Senhor, estava no meio deles. Deus estava com eles, que Deus não os havia abandonado, que eles não estavam sendo guiados por um humano apenas que tinha uma ideia de conquista de uma terra, mas que o próprio Deus estava com eles. Todos os milagres que aconteceram porque Deus estava gritando para o seu povo: eu estou aqui com vocês, por isso eu estou fazendo isso. Isso não é a finalidade, porque eu tenho coisas que são infinitamente maiores e superiores aos próprios milagres que vocês estão vendo. Esses milagres só servem para que vocês saibam que eu sou Deus de vocês e estou no meio de vocês. O povo de Israel viu coisas maravilhosas. Deus se revelou ao seu povo, e Deus o tempo inteiro estava dizendo através disso: eu estou no meio de vocês. Como se não bastasse todos os grandes e poderosos milagres que o Senhor fez no passado, o Senhor, me parece que não ficou satisfeito em apenas deixar sinais de que Ele estaria no meio do seu povo. Então Ele mesmo decidiu vir andar no meio do seu povo. Ele mesmo veio, encarnou-se e andou no meio do seu povo. Ele não fez um milagre para que soubesse apenas que Ele estaria por ali. Ele mesmo veio e andou entre nós, de João, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas como se o Senhor não estivesse ainda satisfeito em fazer milagres, sinais, ou mesmo estar aqui entre nós,
O Senhor decide vir e habitar dentro de nós. E agora o Senhor está habitando dentro do coração, dentro de cada templo que é cada um de vocês. E todos nós juntos como pedras que edificam um templo para a habitação do Senhor na pessoa do seu Espírito Santo. Agora o próprio Espírito de Deus está habitando entre nós. Nós não precisamos necessariamente de milagres para saber que o Senhor está no nosso meio. Para saber que o Senhor convive não apenas conosco, mas em nós. Porque nós temos a presença dele em nós e ele mesmo fala com a gente o tempo inteiro. Se você é crente, se você está vivendo na presença de Deus o tempo inteiro, aonde você está, Deus está sempre falando com você. Quando você vai falhar, o Senhor te avisa. Quando você vai acertar, o Senhor te dá aquela coragem. Quando você precisa tomar uma decisão, o Senhor te dá aquela direção. Quando você vai tomar uma decisão errada, o Senhor te põe um alerta na frente para você pular fora. O Senhor está sempre com você, te guiando, falando contigo o tempo inteiro. Mas o povo de Deus é um povo difícil. O povo de Deus é um povo difícil. E Deus ainda continua fazendo sinais externos para que nós creiamos. Porque já nos bastaria saber que o Espírito está em nós, para crermos que Deus está conosco todo o tempo. Mas Deus continua fazendo coisas externas, para que nós tenhamos mais evidências de que o Senhor está fazendo coisas grandes e maravilhosas na nossa vida. Não que essas coisas que Ele faz sejam a finalidade, mas essas coisas justamente são meios pelos quais Ele ainda nos mostra que o caminho que estamos trilhando é o caminho que Ele preparou para nós. Então entenda uma coisa, Deus ainda vai fazer coisas surpreendentes na sua vida, para que você tenha certeza de que o caminho que você está trilhando é o caminho correto. Pastor, e se eu estiver trilhando o caminho errado? Aí Ele vai fazer outras coisas, que também são grandes e maravilhosas, mas talvez você precise sentir a presença da vara do Senhor te puxando de volta, ou te cercando com um arame farpado, para que você não vá para lados errados, como Ele fez e falou através da boca do seu profeta, que cerca o seu povo, como cerca uma vinha, para que ninguém saia da lei, nem para que ninguém entre. Mas hoje eu não vou falar dessa parte, porque eu creio que vocês estão seguindo aquilo que Deus tem colocado para vocês viverem. Todos nós estamos seguindo no rumo daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Então é óbvio que Deus fará coisas maravilhosas, para que nós tenhamos sempre a certeza de que estamos no caminho certo. Damos um passo, andamos mais uma quantidade de tempo, mais um tanto da nossa vida, e o Senhor faz mais uma coisa, a gente fala, estou no caminho. O Senhor faz mais uma coisa, e nós falamos, estamos no caminho. Mas como é que nós vamos fazer para vivenciar, experimentar e usufruir de tudo isso que o Senhor tem feito no nosso meio? Primeiro, o próprio Senhor diz o que tem que ser feito: santificai-vos. A santificação não é aquilo que você faz para ver as coisas maravilhosas do Senhor, no sentido de que você faz aquilo que é a sua santificação, ou você vai atrás disso, e Deus por causa disso te abençoa, porque as coisas que Deus faz por nós, não é porque nós somos santos. A questão aqui é a seguinte: se você não estiver nesse estado, se você não estiver nessa posição de vida, se você não se colocar desta forma diante de Deus, que o texto vai falar de santifique-se, se você não se colocar nessa forma de pessoa santificada diante de Deus, você não pode conviver com o Deus que faz maravilhas. Porque esse Deus que faz maravilhas é um Deus santo, não é um Deus qualquer, não é qualquer coisa. Então exige que nós, que somos o povo de Deus, que estamos no caminho de Deus, tenhamos uma vida santa. E em miúdos, do que ele está falando imediatamente lá para o povo de Israel, estava falando assim: olha, vocês receberam as leis, vocês sabem o que vocês podem ou não podem fazer, vocês conhecem os ritos de purificação, vocês conhecem os ritos cerimoniais, cumpram-os todos, para que vocês andem na presença de Deus. E agora para nós? É quase a mesma coisa, mas não depende de questões externas apenas, depende daquilo que vai dentro de nós. Santificar-se, ou santifique-se, é a proposta do texto, é a proposta de Deus para o povo: santificai-vos.
Ele está falando assim: não vivam como todas as pessoas vivem, porque vocês não são todas as pessoas. Não vivam como as pessoas da terra que vocês vão possuir. Não vivam como as pessoas desse lugar de peregrinação. Vocês são um povo especial. Foram chamados por Deus, formado um povo para que vivam de uma forma específica. Vocês não podem viver como qualquer pessoa vive. Você, irmão e irmã, você não é qualquer um sobre essa terra. Você não é igual qualquer um que está lá fora. Você não é igual um pecador. Você pode falar: eu sou um pecador. E de fato, por natureza, nós somos. Mas não é por isso que nós temos que viver como todas as pessoas vivem. Nós somos chamados para termos uma vida diferente do que o resto do mundo vive. Não importa a cultura, não importa o tempo, não importa a época, o Senhor nos chamou e quer que nós vivamos uma vida diferenciada do padrão do mundo. Não importa qual a moral que o mundo tem, não importa quais são os padrões éticos que o mundo determina, nós vivemos de acordo com a prescrição do que Deus quer que nós vivamos. Isso implica que nós não somos iguais a todas as pessoas do mundo. Pastor, você está dizendo que nós somos melhores do que os outros? Nós somos diferentes dos outros. Precisamos nos portar de forma diferente, nos relacionar de forma diferente. Nós temos que conviver de forma diferente, nós temos que trabalhar de forma diferente, nós temos que ter um casamento de forma diferente, um namoro de forma diferente. Nós não temos as mesmas ambições, os mesmos sonhos, não fazemos tudo como as pessoas fazem para chegar nos fins que eles querem chegar, porque nós somos pessoas diferentes. Nós temos um padrão de vida que não é o padrão do mundo. Quando a Bíblia fala de santificar alguma coisa, está dizendo para pegar aquele objeto ou aquela pessoa e torná-la para uso exclusivo de um determinado fim. As coisas do templo não podiam ser usadas em outro lugar, só no templo. As coisas do tabernáculo não podiam ser usadas em outro lugar, só no tabernáculo. O povo de Deus só pode viver e ser usado pelo próprio Deus. Acontece que nós vivemos hoje em dias onde o povo que se chama povo de Deus vive como qualquer um. Parece-me que nós não somos diferentes do povo em nada. Há um tempo atrás, os crentes queriam uma liberdade para pelo menos colocar as mesmas roupas que as pessoas, porque era bobeira, aquela santificação externa. Mas hoje nem tem santificação externa nem interna. Está tudo a mesma coisa. Gosta das mesmas músicas, frequenta os mesmos lugares, tem os mesmos gostos, conta as mesmas piadas sujas, tem a mesma boca suja, tem os mesmos pensamentos lascivos, assistem os mesmos programas de televisão. Ei, irmãos, eu não estou pregando uso e costume aqui não, a gente está falando de santidade. Acontece que o povo de Deus está igualzinho o povo do mundo. Isso significa que nós não estamos vivendo em santidade. Então a palavra de Deus, santificai-vos, é para a gente. Nós somos nazarenos, só por praxe, nós já devíamos ser diferentes de todos os demais. Porque a bandeira da igreja nazarena é santidade ao Senhor, ou seja, uma vida separada. Mas me parece que os crentes vivem como todos os outros. Eu tenho quase todos vocês, pelo menos aqui no Facebook. Tem uns que eu não queria ter. Tem gente que tem mais de um Facebook. Um para que todos vejam e outros para fazer o que querem fazer. Tinha um aqui na nossa igreja, tinha 3, pelo menos. Mas é tão marmota que faz que só muda um dos sobrenomes. Aí você digita qualquer um dos sobrenomes, aparece os 3 perfis da pessoa. Pastor, você está vasculhando a nossa vida? Eu não, você não vai prestar conta da sua vida para mim, vai prestar conta para Deus. E aqui a questão, a exigência, não é só do padrão, que aliás, obviamente todos deveriam ter um padrão de vida que honrasse a igreja da qual você faz parte. Mas a questão não é essa. A questão é assim: nós estamos vivendo em tempos onde a nossa forma de vida com Deus é tão distante daquilo que Deus determinou para nós. E aí, como vivemos, como todo mundo vive, os crentes hoje vivem em crise de identidade espiritual. Não sabem se são crentes, se não são. Vivem em crise com Deus. Mas vivem em crise com Deus porque estão tão longe dele que qualquer coisa dele é um problema. Porque quem está vivendo na presença de Deus não vive em crise com Deus, vive em adoração, vive derramado, vive quebrantado, vive entregue.
Deus, o Senhor vai mandar fazer mais alguma coisa, eu faço. Vai me proibir de fazer mais alguma coisa, me proíba. Mas tem gente que tem problema com tudo de Deus, porque vive uma vida tão de Sodoma e Gomorra, tão de Sodoma e Gomorra, que até anjo é motivo para prostituição. Não foi assim que aconteceu com Ló? Chegaram os anjos lá para resgatar o Ló, o povo daquela cidade quis ter relação sexual com o anjo. Misericórdia! Não discerne mais nada, não entende mais nada, e tem um monte de gente que se diz gente de Deus, está dentro das igrejas, e eu acho que tem alguns que até são gente de Deus, mas estão vivendo assim. E o convite do Senhor é: ei, separa, você não é qualquer um. Deus não mandou o Filho dele por você, para você viver como você vivia antes. Deus não enviou o Filho dele com um preço altíssimo da vida dele, para que você simplesmente fosse igual a qualquer um. O Senhor te chamou para você ser diferente. Você é um vaso escolhido na mão de Deus. Você não é qualquer um, dá para entender isso? Se nós queremos ver as coisas que o Senhor tem a fazer diante de nós, e o Senhor sempre faz, nós precisamos estar num estado, na condição que nos permite ver as grandes e maravilhosas coisas que o Senhor faz. Porque Ele faz independente se a gente vê ou não. Todos os dias o Senhor faz coisas lindas e maravilhosas, mas a gente não vê todo dia, porque depende da gente. E aí você entra, por exemplo, na carta aos Hebreus, lá no capítulo 6, tem uma coisa aterrorizante lá. Está dizendo o seguinte, que algumas pessoas são como uma terra que recebe a chuva todos os dias recebe a chuva, mas ela não produz fruto. Antes ela produz espinho e abrolho, já não servem para mais nada, a não ser para tacar fogo nela. E aí vai dizer que essas pessoas que são semelhantes a essa terra, que recebe chuva e não produz fruto, ou seja, pessoas que estão em contato com os meios da graça. Você está aqui agora, Deus está aqui, está ministrando no seu coração, Deus está te fortalecendo, está te abençoando, está te dando do Espírito dEle, e você continua como aquela terra que sempre recebe chuva, mas não produz nada de bom. Está sempre rejeitando a ação de Deus na sua vida, sempre, sempre, Deus fazendo e você dando passo atrás, Deus falando contigo e você preferindo o mundo, Deus fala contigo e você prefere o pecado, você acha que é normal viver igual todo mundo vive, prefere, aí o autor da carta aos Hebreus diz assim: já não resta mais nada, a não ser aquela expectativa terrível do fogo que há de consumir os adversários. Pastor, mas é no medo mesmo que você vai hoje? Não. Mas é a realidade. O Senhor olha para o seu povo e fala: santifiquem-se, estejam prontos, eu estou disposto a fazer coisas lindas, coisas maravilhosas na sua vida, você saberá que eu estou com você o tempo todo. Quantos aqui de verdade, querem, estão desejosos para ver coisas maravilhosas que o Senhor tem a fazer? Quantos aqui? Mas quantos aqui agora estão também dispostos a santificarem-se, a se separar, a ser diferente mesmo? Eu não estou falando só de roupa, mas também, por que não? Tem gente que se veste de forma indecente, se veste como qualquer uma pessoa que está guiada por um espírito de prostituição. Tem mulheres dentro das igrejas que dá para olhar para elas e só dá para chamar de Jezabel. Queríamos chamar a irmã de Isabel, né? A mãe de João Batista, mas só dá para falar Jezabel. Irmãos também, a mesma coisa. Misericórdia. Aí, a gente vem com um discurso desse e parece: não, você está sendo muito legalista, né? Muito moralista. Não é, existe um padrão para o povo de Deus viver. A matemática de Deus é sempre simples. Na matemática de Deus, o resultado, ou seja, é igual a, é sempre esse: eu quero te abençoar. Esse é o resultado do que Deus faz. Eu quero te abençoar, eu quero te fazer feliz. O propósito de Deus para a vida da gente é esse: eu quero te abençoar e te fazer feliz. Agora, qual a conta que vem antes? A conta que vem antes é: santifique-se. E aí eu vou fazer maravilhas no meio de vós. É igual, eu vou te abençoar, vou fazer coisas lindas na sua vida. Mas precisa dessa parte, nós precisamos nos separar. Misericórdia, alguns de vocês não têm sequer prazer de vir ao culto, não têm alegria de buscar Deus. Alguns de vocês têm que vir na marra, alguns dos jovens só estão aqui porque o pai obrigou, porque a mãe fica enchendo o saco, ele está aqui. Porque se não ficar falando o tempo todo, não tem aquela alegria.
Aí talvez você fale assim, é porque a igreja não está muito animada, né? Sempre terceiriza o problema, a culpa não é dos outros. Entenda, quando você não ouve Deus falar, não é porque alguém não foi porta-voz, é porque você não estava com o ouvido atento. Porque se você falar, Deus fala comigo, Deus fala através da mula, Deus fala através da pedra, Deus fala até através de mim. Porque Deus usa quem Ele quer, Deus usa quem quer. Vai falar que você nunca ouviu falar de gente que foi curado na igreja do Valdemiro, Santiago? Vai falar que você nunca ouviu falar de gente que foi abençoado na igreja do Agenor Duque? E o que aqueles caras têm com Deus? Nada, tudo falso profeta. Mas por que Deus usa? Porque Deus quer abençoar a Dona Maria, que está lá chorando por causa do filho, quer abençoar o seu João, que está lá doente, enfermo. Por isso, a questão não é o canal que Deus usa, a questão é Deus. Deus fala, e Deus quer fazer isso. Então o problema nunca é o canal, o problema é o receptor. Você quer ouvir Deus? Deus vai falar com você. Todo dia que você chegar no culto, fala, Deus, fala comigo, hoje eu quero ouvir. Você não vai embora daqui sem Deus ter falado com você. Toda vez que você falar, Pai, eu preciso sentir a Tua presença, eu estou precisando, eu estou carente da Tua presença, Deus vai se manifestar a você, Deus vai encher seu coração. Mas o povo já vem sem expectativa. Quando não vem empurrado, é triste, 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 triste. A gente ouve umas coisas que machucam o nosso coração. Alguém pergunta para alguém e fala assim, nossa, ô irmão, senti sua falta, você não foi no culto domingo? A pessoa, eu estava sem saco para ir na igreja. Nossa, velho. Nossa. Puxa vida, cara. Eu não fico assim por mim, de verdade, eu estou sendo muito sincero, de verdade, vocês me conhecem e sabem que eu peco pelo excesso de não ligar, é o contrário. O negócio não é por mim, de eu falar assim, poxa, eu estou aqui, me preparei para vir aqui, as pessoas não querem vir, de verdade, eu não tenho esse complexo de, eu preciso de auditório, não, de boa. A questão é, puxa vida, o Senhor está aqui com a gente agora, velho, Ele está aqui, a gente está aqui, Ele está aqui com a gente, a pessoa me dá uma dessa, eu estou sem saco para ir na igreja. E aí Deus fala assim, meu povo, eu vou fazer coisas maravilhosas no meio de vocês. Então comece a se separar, você não é igual a todo mundo. Tenha prazer em mim, viva do jeito que eu falo que tem que viver, se aparta do mal, se aparta do pecado, se aparta daquilo que não presta, foge do mal, foge da aparência do mal. Você acha que você é forte, mesmo assim foge do mesmo jeito, não vacila, não para na frente do que é problema, não facilita na frente do que pode te afastar, fica sempre vigilante. Deus fala, se separa, então irmão, vai para a oração, começa a buscar Deus em oração, seja vigilante, vai para a palavra de Deus, recorre ao jejum, recorre aos irmãos, pede socorro, pelo amor de Deus. Deus quer fazer coisas maravilhosas na vida de vocês. Vocês precisam estar prontos para isso. O problema não é a chuva que Deus não manda, o problema é a terra que não pode receber a chuva. Hebreus 6 é isso. A terra recebe toda vez a chuva e é só coisa ruim. Muitos dos irmãos aqui sabem do que eu estou falando. Se você te chupar uma mexerica em Minas, por exemplo, andando na rua e cuspir o caroço do lado, pode passar amanhã que tem uma folhinha aparecendo ali. Terra é boa. Você não faz nem esforço, nasce. Alguns lugares aqui de São Paulo é a mesma coisa. Você cavuca com a mão assim, ó. A terra você vê que parece que só tem minhoca ali, né? A terra é aquela terra airada já. É preparada. Deus já mandou os trabalhadores dele que ficam ali de noite já trabalhando. Você vai plantar, alguém até fala assim, será que dá? Nem é daquele jeito que planta, mas você põe lá. Porque tem uns que é semente, tem outros que é o galinho, tem outros que é não sei o quê. Você fala, eu vou tentar. Você põe, amanhã você volta, o negócio cresceu. Você fala, como assim? Mas pega algumas regiões do semiárido do Nordeste. Você pode até jogar água, irmão. A terra está tão dura, que não tem o que nasce. Aí o que nasce, que é valente, é o tal do chique-chique que nasce lá, você vê de longe, né? Verde, aquela florzinha rosa em cima. É ele que está lá. Um deserto valente, só ele, mais nada.
Aí é os crentes que só dá chique-chique. Alguém vai para pegar seu fruto, é só espinho. Não é qualquer um que lida com chique-chique não, filho. Eu sei que tem gente que come, tem até dá para refrigerar um pouquinho o corpo, porque tem uma certa aguinha ali, mas não é qualquer um que mexe com aquilo não. Aí tem crente que ao invés de ser igual a terra de Minas, uma terra de alguns lugares aqui de São Paulo, é uma terra dura, que foi enrijecida pelo sol. Aí você fala, precisa chover no Nordeste. Tem chuva que dá lá que ao invés de ser bênção, é problema. Temos um monte de nordestino aqui, sabe? Tem lugar que lá chove, e quando chove, destrói. Porque a chuva não entra na terra. A chuva cai e arrasta o que tiver para frente. Aqui, vai chovendo, você fala assim, nossa, daqui a pouco está uma lama. Parece que a água, a terra chega a passar a língua no beiço, assim, cai assim, a água desce na terra. Você fala, nossa, como essa terra é boa. Tem lugar que não, é o crente. Quando o Senhor fala assim, santifique-se, a questão é assim, seja uma terra boa, porque eu vou mandar chuva. Vocês estão entendendo? Quer produzir fruto, você precisa da chuva de Deus. Deus quer mandar, e aliás, não só quer, Deus vai mandar. E Ele diz, eu vou mandar, então seja uma terra boa para eu mandar. Jesus fala isso de outro jeito. Ele fala assim, o semeador saiu a semear. Olha que história. O semeador vai indo, coloca a mão, tira a semente e vai jogar. Uma parte da semente cai na beira do caminho. Todo mundo passa, carroça, bicho, está duro. E ele começa a semear. Uma parte cai no meio das pedras, outra parte cai no meio dos espinhos, outra parte cai em terra boa. A semente é a mesma, o agricultor é o mesmo, o problema é a terra. A semente cai em cima, mas nem chega a entrar na terra. Vem o pássaro, come. Aí ele fala que é o diabo tirando a palavra do coração. Vai o outro que caiu ali no meio das pedras, fala assim, até tentou descer raiz, mas não tinha terra suficiente, secou porque a raiz não se aprofundou. A outra que caiu no meio do espinho, foi sufocada no meio do espinho. Jesus fala, isso daí são as vaidades da vida. Mas a outra que caiu em terra boa, dá 100 por 1, você põe uma semente, do que nasceu já nasce 100 semente a mais. E aí a gente olha para a igreja, que tipo de terra devíamos ser? Porque o semeador saiu a semear, a chuva está vindo para regar a terra, e onde estão os frutos a 100 por 1? Aí devemos pensar, pode ser que sejam outro tipo de terra, não a boa, pode ser que seja terra com espinho, pode ser que seja no meio dos pedregais, pode ser que seja terra no meio do caminho. O problema está na terra. Não vamos terceirizar o problema. Nós vamos hoje ouvir a voz do Senhor dizendo para a gente, santifique-se, para de ser mais ou menos crente, para de ser crente de domingo vindo na igreja e amanhã você vai viver normalmente. Não tem vida normalmente, vida normalmente é ser crente. Então como é viver normalmente para a gente? Sendo crente. Como que é viver normalmente? Me aparto do pecado todo dia, eu oro todo dia, eu leio a palavra todo dia, eu procuro estar em comunhão com os meus irmãos, eu abençoo as pessoas, eu sou generoso, eu me sujeito a Deus, o diabo foge de mim, eu corro do pecado, é assim todo dia. Quando que você faz isso? Todo dia. Eu já disse que tem gente que faz assim, se alguém chamar, vamos orar na casa de fulano, não, tem que me dar uns dias aí para eu jejuar e orar, para estar preparado. Que história é essa? Que história é essa? Se você fizer amizade com o Adriano, você tem que estar pronto todo dia. O Adriano de Bal aqui, ele só vai te pôr enrascado. Se um dia o irmão Adriano falar para você assim, vamos num lugar comigo orar, você tenha certeza que você vai arrumar para a cabeça. Pensa numa pessoa com essa gente problemática. É esse tal de Adriano. Meu Deus, me levou em cada uma já. Né, Adri? De chegar no corredor. Quantos anos tinha o menino? Não tinha 10 anos, que numa casa que a gente foi, que o moleque estava endemoniado lá. Não tinha 10 anos. A gente ia chegar no corredor da casa e já lá, por que ele veio? Não era para vir aqui. O moleque endemoniado, não tem 10 anos. Não, vou voltar, vou orar. Vou estar pronto. Não, mas você é pastor. Não, mas isso não é coisa de pastor, isso é coisa de crente. A minha diferença para vocês é só a função no corpo de Cristo. Ser crente, todo mundo é igual aqui. Eu tenho que ter vida no altar, vocês têm que ter vida no altar. Vida no altar não é subir aqui para falar. Vida no altar é estar todo dia na presença de Deus. Vida no altar é santifique-se.
busca Deus, se consagra, abandona o que está errado. Tem gente que está vivendo com o que está errado e continua vivendo porque ficou normal. E aí eu quero dar uma péssima notícia para você. A pior desgraça que pode te acontecer é você ficar pecando e nada te acontecer de errado. Porque quando você peca e alguma coisa te acontece de errado, é uma bênção. Entenda isso. Porque isso te chama de volta. Mas aí você acostuma com o pecado e não acontece nada de errado. É a sua desgraça. Ouça isso. Isso é sua desgraça. Sansão não perdeu tudo que tinha quando ele pecou uma vez. Ele estava vivendo uma vida de pecado fazia um tempo, mas nada acontecia com ele. Nada. Foi justamente a desgraça dele que nada aconteceu. Aconteceu depois de muito tempo, mas ele já tinha se acostumado com o pecado. E tem um monte de gente que se acostumou, vive de qualquer jeito, não está nem aí. Mas aí, quando a coisa estoura, ainda explana com Deus ainda. Misericórdia, entende que, olha, se você estiver errado, e Deus fecha uma porta, Deus te pega na curva, tem gente que está entendendo a linguagem que eu estou usando, Deus joga bumerangue de longe, pá, bate e volta, te dá... Mas Deus faz essas coisas? Ah, faz. Tem gente que não conhece Deus, não. Deus é maravilhoso, e é por isso que Ele faz isso. Minhas filhas começam a aprontar, se eu não alcanço elas porque eu não estou perto, tem coisa que voa de longe. Pode não, eu amo minhas filhas, não quero ver elas fazendo coisa errada. E às vezes a gente até dá uns sustos. A gente não vou falar de vocês, eu. Puxa, isso está gravado, né? Será que vai dar processo? Alguém vai me processar, o pastor? Não mato minhas filhas, não. Às vezes dou uns sustos. Que chega mais duro, sabe? Sério. Não como eu estou fazendo agora. Sério. E fala mais firme. Que elas... A menina chega a baixar a cabeça e chora. Não, ela faz... Ela não entende o resto da mensagem. Mas só o impacto de chegar ali. Mas dá aquele susto. E você fala, você vai fazer? Mas não tem que perguntar de novo. É o susto. Você acha que Deus não te dá esses sustos, não? Você acha que Deus não chega mais duro e quando você fala, ai meu Deus, agora eu estou lascado. Aí você, pai, eu vou andar direitinho. Deus fala, então tá bom, filho. Então vai. Porque é uma coisa, eu acho que deve ser estranho. Deve ser muito estranho para minha filha, pensando bem aqui, né? Ela olha para mim, daqui a pouco, não, amém, vem cá. Porque a minha intenção não é ficar bravo com ela. Ficar bravo é uma forma dela não se dar mal. Deus não quer fazer o mal para a gente. Pelo contrário, Deus só quer o nosso bem. Acontece que o pai corrige o filho que ama. E Deus está mandando uma palavra como essa hoje, é para que vocês não precisem ser corrigidos. Para que Deus não precise vir com a vara, porque o pai está com amor. Ei filho, volta. Ei filha, vem para cá, anda reto. Ei meus filhos, andem na presença. Fica aqui, santifique-se, porque eu vou fazer coisas lindas na sua vida. Deus quer fazer. Não é uma questão de se Deus quer ou não, ou se Ele pode. É uma questão de que Ele vai, mas nós precisamos estar prontos. Não é uma atitude condicional, não depende do que a gente faz para Ele fazer. Ele vai fazer, só depende de estarmos prontos para receber o que Ele vai fazer ou não. E quando nós pensamos nessas maravilhas, cada vez que elas vão acontecendo, isso vai nos dando certeza de que Deus está com a gente no caminho. Vocês estão acompanhando a saga da minha vida. Cada dia acontece uma coisa nova na novela da minha vida, né? Então, os que têm memória boa, me ajudem a gravar essas coisas, porque eu esqueço, tem um monte que eu vou perdendo pelo caminho. Aí, até, acho que foi a Michele que brincou no grupo, né, que parece que as coisas que eu conto nem é verdade, né? Mas essa, todo mundo foi testemunha, né, do que aconteceu. Eu conto umas coisas que acontecem na minha vida, tem gente que duvida. Coisas tremendas. Então, os irmãos sabem. Num sábado, ia ter o culto de jovens, não teve o culto de jovens, na verdade era um churrasco dos jovens, era no espírito e na carne, né? Ia ter o churrasco dos jovens, acabou que não teve por alguma razão, mas aí a gente já acabou, vamos fazer, fizemos, fomos lá na casa do Alexandre e fizemos o churrasco, terminamos, aquela comunhão, aquela coisa gostosa, comida boa, companhia boa, tudo bom, graças a Deus. Saindo de lá, cadê meu carro? Roubaram meu carro. Que história é essa? Roubaram meu carro. Tentaram roubar o carro do Moisés e da Evelyn e roubaram o meu. Tadinho, os irmãos ficaram desesperados. O Alexandre nem dormiu. Tadinho, sentindo até culpado de estar ali, de estar na casa dele, mas não tinha culpa, óbvio que não.
No dia seguinte, os irmãos acompanharam a saga. Tivemos o nosso culto de alvorada, depois escola dominical, dei curso para os novos membros, vim à noite, tivemos o culto normal, saí daqui, fomos para a minha casa, estava jantando, daqui a pouco o telefone toca, é um povinho dos tal de Galdino aí, me liga, achamos seu carro, seu carro está aqui, quem está acontecendo? Não, achamos seu carro, seu carro lá. Cheguei lá, meu carro estava parado na frente de uma igreja. Falei, não é possível. É estranho. Não é possível. É só o impossível. É Deus fazendo o impossível. Isso não é possível. O carro estava lá, eu coloquei a mão no porta-luva, estava minha carteira, todos os meus documentos. Tinha dinheiro? Não, mas eu não tinha. Não é culpa do ladrão. A culpa é minha. Mas eu fui olhar para ver se ele pôs R$10. Por quê? Porque quando eu pus a chave no contato, tinha até gasolina no meu carro. E eu estava no vermelho. O cara pôs até gasolina para mim. Eu já até pensei, poxa, se pegar de sábado, eu vou ver no domingo o tanque cheio. É negócio para mim, né? Já tem irmão se candidatando, falando, pastor, onde que deixa o carro? Que a gente vai... Falaram no grupo, se candidatando a deixar o carro lá para ficar com o tanque cheio. Pastor, você ficou nervoso? Todo mundo que estava junto comigo, me acompanhou, é testemunha. Eu não abri minha boca um segundo para falar um ar. Isso não tirou minha paz em um minuto, um segundo não tirou minha paz. Porque você sabia que Deus ia fazer isso? Eu não tinha ideia do que Deus ia fazer. Mas eu estou andando nas mãos de Deus. Ele está me segurando, guiando minha vida. Então Ele tem o controle de tudo. E se o ladrão levasse o carro e não devolvesse mais? Aleluia! Deus é o meu Deus. Ele cuida de mim. Eu estou me separando e eu sei que no caminho Ele vai fazendo maravilhas. Porque eu sei que o Senhor está me levando para um outro lugar. E essas maravilhas que Ele vai fazendo no caminho vão aumentando a minha fé e a minha certeza de que estou no caminho certo. E eu estou indo, não vou parar. Porque um monte de coisa acontece para você parar, para você desistir. Um monte de o Jordão vem na sua frente. Mas o Senhor vai fazer coisas maravilhosas para você e na sua vida. E você vai continuar até chegar onde Deus quer que você chegue. Como que eu faço? Eu quero isso, pastor. Santificai-vos. Olha que simples, é uma mensagem que vai ficar girando e vai cair sempre aí. Eu quero experimentar isso, pastor. Se santifique, se separe, anda com Deus, abandona o pecado. Olha eu voltando de novo. Essa é a parte que o povo não gosta. O povo gosta mais da outra parte, porque o glória a Deus é na parte do Deus faz maravilhas. Glória a Deus, santificai-vos. E aqui eu quero desmistificar uma última questão para essa nossa mensagem. Para algumas pessoas, quando a gente fala de santificar ou abandonar o pecado, para algumas pessoas parece que isso é a tortura do crente. Nossa, para isso eu tenho que viver assim. A sua bênção é viver em santidade, irmão. Já é uma bênção em si mesmo, já é uma virtude em si mesmo, o fato de você viver em santidade. Porque existe coisa mais prazerosa do que você vai para dormir, você faz a sua oração, glorifica a Deus pelo dia maravilhoso que você teve, você põe a cabeça no travesseiro e você vai com Deus, e daí da madrugada, de repente o Senhor quer falar com você, quer usar a sua vida para abençoar alguém, aí o Senhor te acorda, aí você acorda, sabe quando você já acorda sem sono, você acorda assim, tup. Não é aquele acordar que você acorda meio sonolento igual eu de vez em quando acordo e vou para a geladeira, né? Não, você acorda sem sono, você fala, acabou o sono, o que aconteceu? O que aconteceu? Só ajoelha que Deus vai dar os nomes para você orar. Aí você se põe diante de Deus, aí Deus vai ministrando no seu coração, e Deus salva, Deus liberta, Deus guarda agora, protege agora, oh Deus, amanhã, oh agora quando de manhã o dia vai começar, põe tua mão, ajuda a fechar aquele negócio, eu sei que esse irmão está trabalhando para isso, ajuda aquele irmão, Deus, aí você fala assim, você nem tem sono, nem um segundo, daqui a pouco você termina de orar para quem você tem que orar, você encosta a cabeça no travesseiro e vai de novo com Deus. Dia seguinte você acorda, o que tem nos seus lábios? Cansaço, tristeza, apenas o entendimento de que você tem um dia inteiro para resolver problema, para derrubar quantos leões aí diante de você? Não, já tem uma palavra de gratidão, de adoração, logo pela manhã, você louva o teu Deus, você vai para oração de novo,
Aí você passa aquele dia exultando no Senhor. Você lê um texto bíblico, se você faz seu devocional de manhã, você lê a palavra de Deus, parece que as letras estão saltando, parece que está tudo 3D, está tudo pulando fora da Bíblia. Aquilo começa a falar com você, você não sabe de que lado que você olha. Você lê daqui, Deus fala, você olha daqui, Deus fala. Você fala, oh meu Deus, Deus vai falando, aí você é ministrado, você passa o dia, aquilo vai remoendo no seu coração, vai tratando, vai falando. Você conversa com alguém, Deus te usa, você abençoa, você dá uma palavra de conforto, você exorta você salva alguém do mal, Deus te usa o dia inteiro, aí termina o dia, você tem mais uma palavra de gratidão ao Senhor. Aí você vai para a adoração de novo. E você está nesse ciclo. E isso é projeto de vida para todo mundo. Mas aí você vive aquele dia de que você acorda, está desesperado, porque já acordou atrasado, está triste, o dia vai ser complicado, como que eu resolvo esse dia? E vai para o dia, e o dia vai ser naquele trancos e barrancos, e agora Deus, o que eu faço? Você vive naquela loucura terrível, que só um narrador de festa do peão conseguiria ajudar você falando o que está acontecendo, aquela coisa terrível acontecendo, passa aquele dia atribulado, você volta para casa e fala, meu Deus, por que essas provas estão acontecendo comigo? Não teve nenhuma adoração. Aí você toma aquele banho, come, estende a pernona no sofá, pega o controle remoto e dá-lhe trevas no seu coração. Vai dormir atribulado, preocupado com o dia seguinte, dorme mal. Podia ser tudo tão diferente. Vai ter problema? Lógico que vai. Mas é tudo tão mais simples, é tudo tão menos difícil. É tudo tão no controle da mão poderosa do nosso Deus. Se você se colocar diante dele, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Será que eu creio que Deus vai fazer coisas assim na minha vida? É uma pergunta que eu gostaria de fazer, ou que você fizesse para você mesmo. Será que eu creio que Deus fará coisas maravilhosas na minha vida? Se eu creio, outra pergunta, será que eu estou disposto a santificar a minha vida? A separar a minha vida? Não é para receber nada, não é assim, para trocar, não é uma troca. Será que eu estou disposto a viver dessa forma, que já é bênção para mim, e viabiliza que isso que Deus já está fazendo chegue na minha vida? Será que eu estou disposto? Olha, o Senhor tem um convite para você hoje, que a gente tem sempre aqui nessa igreja. Você deve se colocar diante de Deus hoje. Hoje, não amanhã, hoje. Santifique-se, quando veio a proposta, santifique agora, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Será que alguém aqui está disposto a colocar a vida no altar e falar, Pai, eu separo essa minha vida, eu não quero ser desse mundo, não quero ser igual às pessoas do mundo, não quero fazer mais as coisas que esse mundo propõe, eu quero viver para o Senhor. Será que tem crente aqui hoje que quer santificar a vida e vai ver coisas maravilhosas amanhã? Será que tem gente de Deus aqui hoje que está ansioso por ver essas coisas que o Senhor fará amanhã? Eu fico pensando, quando Deus termina de falar as coisas que falou para Josué, ele falou assim, Josué, a partir de agora, eu vou começar a exaltar você no meio do povo. Esse povo vai ver tudo isso que vai acontecer, e eles vão crer que eu estou falando o que estou falando através de você. Eles vão entender que como eu fui com Moisés, eu sou com você. O povo lá de fora, os outros, não você, os outros vão ver que eu estou com você, através do que eu vou fazer no meio de vocês. Tem muita gente que está precisando ver coisas acontecer na sua vida, para crer no que Deus está falando com eles. Tem gente na sua família, dentro da sua casa, no seu trabalho, mas aí eles vão ver quão grandes coisas Deus está fazendo, e aí eles vão falar assim, tem Deus nesse negócio mesmo, o que ele fala é verdade, porque ele não está só falando, eu estou vendo coisas acontecendo. E aqui eu queria convidar os crentes a orar comigo, falar, Pai, eu me coloco nas tuas mãos, eu me consagro, me santifica hoje, me separa, limpa o pecado do meu coração, me tira das coisas que me afastam do Senhor. Será que a gente pode fazer essa oração? Amém? Se coloca de pé então, vamos orar.